Como que tá o seu domingo aí, tá bem? Hoje é dia 28, o mês tá acabando, né? Hoje não tem 31, acho que não, né? Não. Você sabe contar nos dedos assim, o mês que tem 30 e 31? Eu aprendi com meu avô. Vamos lá. É interessante, é interessante. Olha, Donald Trump, hein? Donald Trump, cadê minhas costureiras? Aposentado, pensionista, servidor, cozinheiras, faxineira. A mulher tá trabalhando hoje, ó, as mulheres. Enquanto alguns homens estão jogando futebol, pescando, né? Andando de lancha, sei lá o que, a mulher tá trabalhando, fazendo comida. Mulher não é fácil não, rapaz. Faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Parabéns a todas essas guerreiras. Falar em mulher, o Flávio falou de vocês aqui, mulheres, tá? Calma aí, o nosso futuro presidente. Falar em presidente, Donald Trump perde a paciência e autoriza ataque. Ataque mortal. O Flávio tá falando aqui sobre as mulheres. Tá aqui, ó. O Flávio. Sobre mulher. Mais uma deputada que entrou no radar aí para ser vice dele, hein? Vou te falar quem é daqui a pouco. As mulheres que estão aqui presentes, a bolsa que vocês usam, ela tem uma alça que é feita para pendurar ela no seu ombro, ficar aqui do lado. Hoje, muitas mulheres por todo o Brasil andam com a bolsa trançada pelo seu corpo, abraçando a sua bolsa, porque pode passar um bandido e roubar a sua bolsa. Nós não vamos mais admitir o povo de bem e o povo trabalhador andando com medo nas ruas. Quem tem que ter medo é o bandido, e eles vão passar a ter medo a partir de janeiro do ano que vem. As mulheres que estão aqui presentes, a bolsa que vocês usam, ela tem uma alça que é feita para pendurar ela no seu ombro, ficar aqui do lado. Hoje, muitas mulheres por todo o Brasil andam com a bolsa trançada pelo seu corpo. Trançada pelo seu corpo e mesmo assim são arrastadas, são agredidas e assaltadas, né? Isso aí, parabéns, Flávio. Olha só, vamos lá, aqui a defesa de Jair Messias Bolsonaro protocolou, então, a extensão da prisão domiciliar. Vamos trazer aqui informações para você agora? O que o ministro vai decidir? A defesa de Jair Bolsonaro enviou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes do STF de prorrogação da prisão domiciliar do ex-presidente. Vamos entender os trâmites desse pedido com o advogado Felipe Carrijo. Tudo bem, Felipe? Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. É um prazer falar com vocês. Bom dia para você. Bom, traz para a gente o que a defesa, o que a justiça, aliás, leva em consideração para tomar ou não uma decisão como essa prorrogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro? Neste caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que a justiça vai levar em consideração são os argumentos que ainda persistem desde a primeira decisão que prorrogou, que deferiu a prisão domiciliar para o presidente, que é a situação crítica de saúde que ele está no momento. Agora, Felipe, toda essa questão envolvendo essa semana, aquela questão da arma, pode prejudicar. E outra coisa também, né? Ele, quando estava lá preso, ele poderia receber visitas. Em casa, ele não pode. Quer dizer, a lei está sendo seguida ou é algo assim... Por que ele podia receber lá quando ele estava preso e agora não pode na sua residência? É um ponto importante, Marcelo, essa situação da arma, e inclusive a PGR já se manifestou nesse sentido, para dizer e assertivamente que o fato de uma arma em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido encontrado em uma blitz em poder de um dos seus seguranças, por si só não caracteriza uma falta grave ou descumprimento das medidas que o ministro Alexandre de Moraes impôs quando concedeu a prisão domiciliar para ele. E outro ponto, quando ele estava no Complexo da Papuda, ele tinha o direito de receber, por exemplo, visita de lideranças políticas. Agora, em casa, entendeu o ministro por restringir pelo menos essas visitas. Ele pode receber visita da esposa, dos filhos, dos médicos e dos advogados. Mas nesse ponto específico sobre as visitas, hoje ele está numa situação mais restritiva do que estava quando se encontrava no complexo. Felipe, os nossos comentaristas vão participar da entrevista também. Mônica Rosenberg faz a primeira pergunta.
Bom dia, Felipe. Só para esclarecer para quem nos acompanha, a prisão domiciliar é uma forma de cumprir a pena, né? É importante deixar claro que o fato dele estar em casa não significa que ele foi liberado ou que houve alguma atenuante e que tudo bem, ele está em casa não cumprindo a sua pena. É importante lembrar que ele está preso e que por isso que existem essas regras, né? Ou o senhor acha que houve algum tipo de política, decisão de não deixar essas visitas? Isso não faz parte do cumprimento de uma pena? Bom dia, Mônica. Ótima pergunta. Mônica, sim, ele segue continuando no cumprimento de sua pena. Todo o período que ele está passando em prisão domiciliar é como se ele estivesse lá no complexo da Papuda. Acontece que ele teve a possibilidade de ir para a prisão domiciliar, isso não deve ser visto como benefício, tão somente em razão da sua condição de saúde. Então, ele segue cumprindo a pena. Como eu disse anteriormente, inclusive nessa condição hoje, ele, pelo menos em relação a visitas, está mais restritiva do que quando ele estava no complexo. Agora a pergunta do Elias Tavares. Olá, doutor Felipe, uma honra falar com o senhor. Doutor, eu queria fazer um comparativo aqui da prisão do Lula com o Bolsonaro, né? Porque é evidente que não foi domiciliar a prisão do presidente Lula. Mas ali dentro da prisão ele recebia, né, em vários momentos, os representantes do PT, tudo bem que como advogados, o Haddad, a Gleisi, né? Mas ali, evidentemente, claramente, era um momento onde ele tratava de questões políticas e etc. E o Bolsonaro, a gente não enxerga isso, a gente não vê esse movimento do Bolsonaro tendo essas visitas para poder, evidentemente, fazer ali algumas ações políticas. Qual é a diferença das duas prisões, doutor? Bom dia, Elias. Bom, Elias, esse é um ponto muito importante porque, a meu ver, não tem diferença. Aqui o que temos é 2 pesos e 2 medidas em relação a esse assunto. Se a justiça entendeu em outro momento que o Lula, preso na situação que ele estava, ele poderia receber visita de lideranças políticas, eu não vejo por que agora tolir, impedir o Bolsonaro que tenha esse mesmo direito. Mas, como nós sabemos, é uma tendência do STF recentemente impor situações que, pelo menos aos olhos da defesa, parecem um pouco exageradas. Então, Felipe, só para a gente encerrar e para você concluir essa entrevista com a gente, o que a gente consegue entender aqui é que existe a lei, mas existe também o entendimento do juiz de caso a caso, é isso? Exatamente. A lei no caso do presidente Jair Bolsonaro, ela está sendo aplicada de uma maneira que não atende à expectativa da comunidade jurídica, pelo menos é isso que eu tenho ouvido em todas as entrevistas dos colegas advogados, magistrados, promotores, mas infelizmente não temos o que fazer em relação a isso. É muito triste ter que dizer isso, que o colega advogado aí, ele disse o seguinte, que a prisão do Bolsonaro, ele não atende aos requisitos jurídicos brasileiros. Ou seja, é fora da curva. Não pode considerar a prisão do Lula, a prisão... Não. A do Bolsonaro é totalmente diferente. A repórter fez uma pergunta muito boa. Então, quer dizer que existe a lei, mas existe o entendimento do juiz. Exatamente. Esse prazo de 90 dias aí que o Moraes deu para ele ficar em casa, nem na lei tá isso aí. Isso não existe. E o colega advogado, ele disse também uma coisa interessante. É o fato de ele estando em casa, ele está mais restritivo do que na própria prisão. E isso para o Moraes é ótimo. Por que é ótimo? Porque lá na prisão, só te lembrar uma coisa, tínhamos dezenas de deputados e senadores que já estavam agendados para visitar Bolsonaro. Rogério Marinho, Nicolas, enfim, vários. O que o Moraes fez? Ele suspendeu todas essas visitas e mandou Bolsonaro para casa. Só que quando ele mandou Bolsonaro para casa, ele cancelou todas as visitas. Ele não levou essas visitas lá para casa de Bolsonaro. Ele simplesmente falou,
acabou visita, eu vou levar você para casa. É isso que você quer? Tá, então você vai ficar lá. E ele não tem contato mais com ninguém. Quem que foi visitar Bolsonaro em casa nesses 90 dias? A não ser os filhos. Quem? O Nicolas? O Rogério Marinho? Não, porque ele não deixa. Então, em casa, pro Moraes tá ótimo. Tá ótimo. Porque lá no presídio vai um, vai outro e acaba ele fazendo política, vamos dizer assim, né? Em casa, ele tá do jeito que o Moraes gosta. Vou trazer os ataques agora, tá? E há mais uma deputada que entra no radar para ser vice do Flávio. Mas eu queria te mostrar, pessoal, a patriota que o marido teve que sair do país, o Moraes bloqueou tudo e a língua dela enrolou, ó. Falta de remédio, falta de comida. Uma tristeza, pessoal. Tá aí, ó. Sou Marcelo. Venho mais uma vez, humildemente, pedir ajuda ao Senhor, ao seu canal, que me ajudem. Estou passando por dificuldades financeiras. Estou sem o que comer, sem o aluguel e sem o remédio da depressão. Estou comendo tapioca, que é uma goma de mandioca. Eu não sei mais o que fazer. Estou há 4 dias que não como. Só a tapioca, fazendo beiju. Por favor, doutor, me ajude. Dói a alma, né, meu amigo? Dói a alma, né? Você viu a língua dela como tá enrolada? Comendo tapioca de mandioca. Colhendo mandioca e comendo tapioca. Aluguel, remédio. Acabaram com a vida dessa mulher, do marido dela. Deixa, pessoal, eles bloqueiam a conta dessa mulher. Deixa sem nada. Sem nada. Não é a primeira vez que a gente ajuda ela, você já conhece. Tá aí, ó. Esse é o resultado de mais uma família destruída. Aqui, ó. Você abre o Pix aqui, abre o Pix no seu celular e lá vai ter Lê QR Code. Você vai colocar o QR Code aqui, ó. Qualquer valor, tá bom? Que você quiser. E aqui, ó, nesse telefone aqui, 27, você tem que colocar o 27. 27 998 005395. Coloca o 27 e salva esse número na sua agenda. Pode colocar o meu nome. Aí, ele é o WhatsApp. Você vai pegar o comprovante e enviar para mim, que eu vou te responder e amanhã você vai concorrer aos produtos Biogama. Tá bom? Muito bom, hein? Muito bom. Ajude, pessoal, essa pobre mulher. Vamos aqui falar, então, dos ataques. Donald Trump volta a... Aqui, ó. Vamos ver aqui? Vamos ver? Tá aqui, ó. Situação complicada, tá? Situação muito complicada. Tá aqui, ó. Estados Unidos voltaram a bombardear instalações militares do Irã agora à noite. Mais cedo, o Irã atacou alvos no Bahrein, que abriga bases militares americanas. Um navio no Estreito de Hormuz também foi atingido. Horas antes, a Guarda Revolucionária Islâmica havia anunciado que daria uma resposta aos ataques dos Estados Unidos contra depósitos de drones e mísseis do Irã ontem à noite. Os dois lados se acusam de violar o acordo de cessar-fogo. Os Estados Unidos voltaram a bombardear instalações militares do Irã agora à noite. Mais cedo, o Irã atacou alvos no Bahrein, que abriga bases militares americanas. Um navio no Estreito de Hormuz também foi atingido. Horas antes, a Guarda Revolucionária Islâmica havia anunciado que daria uma resposta aos ataques dos Estados Unidos contra depósitos de drones e mísseis do Irã ontem à noite. Os dois lados se acusam de violar o acordo de cessar-fogo. Os Estados Unidos voltaram a bombardear... Bom, aí está. E aqui, se você olhar aqui, já tem, ó. Ó. Olha isso. Olha isso. A guerra começou de novo, pessoal. Infelizmente, de novo. A Venezuela, né, tá numa guerra lá, pessoal, para poder encontrar os corpos, né, das vítimas
que ficaram soterradas. Já passou de 1.500 aqui, eu estou vendo aqui, tá? Que já foram mortos, que foram encontrados mortos. Que tristeza, pessoal. Que tristeza. E aí, ontem teve outro terremoto na Venezuela. Como que pode, né, pessoal? Como é que... assim... como que pode a gente entender os planos de Deus? Aqui, ó, tá atacando aqui, ó. Os planos de Deus. Um país já devastado pela censura de um governo. Aí, quando vem outro governo, pessoal, a gente vê que aí vai lá e destrói tudo, né? Que coisa estranha, né? Aí são os ataques, ó. Isso é no mar, tá bom? Os ataques dos Estados Unidos a noite toda no Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos, pessoal, tem que usar vários ataques, ó, você pode ver. Os Estados Unidos, pessoal, tem que usar a sua força para resolver isso, tá? Capturar esses caras, prender, fazer alguma coisa, porque nós estamos refém, tá? Nós somos refém desse tipo de gente. Mais uma deputada do PL entra no radar de Flávio Bolsonaro para vice. Em conversa com aliados, Flávio Bolsonaro pediu opinião sobre o nome da deputada federal Gleice Elias. Ela é de Minas Gerais, tá? Como possível vice. Eu nunca ouvi falar dessa deputada. Eu vi ela aqui agora, tá? Ela dá umas aparências, infelizmente, né? Eu vou falar infelizmente, porque ela parece um pouco com a Soraya Tronic. Aqui, ela aqui, ó. Não é que dá umas aparências? Dá umas aparências aí de longe aí. Deus me livre de Soraya, né? Deus me livre, aquela ali ninguém quer. Então, ela foi cotada. E eu vou te falar uma coisa, tá? Vou te falar uma coisa sobre essa deputada. Eu nunca vi falar sobre ela, mas olha, por que ela tem mais chance do que as outras? Ué, Marcelo, você disse que nem conhece a mulher e tá falando que ela tem mais chance do que as outras? Estratégia. Eu defendi aqui antes o nome do Zema. Por que eu defendi o Zema? Porque, pessoal, Minas é o segundo maior colégio eleitoral. Aí o Zema peidou na farofa, parei de pedir isso. É o local que ela está. É Minas. Dizem que quem ganha em Minas ganha o Brasil, né? Você já ouviu dizer isso? Então, a Bia Kiss, excelente. Só que ela está em Brasília, é um estado menor. A Júlia também, excelente, mas é um estado menor. Agora, quando você chega em Minas, pessoal, que é muito voto, ela pode ajudar ainda mais o Flávio em Minas, né? Em Minas, que infelizmente Minas ainda tem muito voto de Lula, não sei como aí, né? Pelo amor de Deus, mineiros, vamos mudar, né? Vamos mudar. Então ela, eu acredito que tem grande chance ali. Eu quero te dizer, pessoal, a vice do Flávio vai sair, vai ser uma mulher, isso aí é certo, mas vai sair de Minas ou vai sair ali do Nordeste? É a minha opinião, tá? Eu acredito que vai sair. Por quê? São lugares que o Lula ainda mantém voto, né? Mantém voto. Então, por exemplo, Santa Catarina. O Flávio dá uma cacetada no Lula em Santa Catarina. Então, a Júlia, ela já está em um estado que é bolsonarista, né? Brasília também. Brasília é mais bolsonarista do que petista. Agora, quando você vai para o Nordeste, em Minas, ainda nós temos ainda grande quantidade de votos ainda desse Partido das Trevas. Então, isso é estratégia política e não
Ah, eu gosto mais de A ou B. Não, nós não estamos discutindo aqui se a gente gosta ou não. Eu estou falando de estratégia política. Eu acho que essa deputada aí, ela chegou e deve estar no topo aí, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou desmerecendo as outras, pelo amor de Deus, tá? Não foi isso que eu disse aqui. Eu estou falando do local. Assim como eu já defendi o Zema aqui antes dele pirar o cabeção aí, que se monte de... Enfim. Agora ele deu uma parada, né? Porque viu que perdeu muito voto, mas, ai. Curta, compartilha, ajuda, pessoal, essa pobre mulher, por favor. Ajude ela, que amanhã nós vamos ajudar a vida dela, ajeitar a vida dela. Um abraço, fica com Deus.